A situação no Oriente Médio está, sem exagero, pegando fogo. A gente está vendo uma crise escalada de uma forma vertiginosa, envolvendo o Irã, os Estados Unidos e agora a Europa entrou na história. Então vamos juntos entender o que está acontecendo e principalmente o que tudo isso significa. Essa é a pergunta que não quer calar e que está estampada em todas as manchetes globais. Com ameaças sendo trocadas abertamente e movimentações militares acontecendo, a possibilidade de um conflito de larga escala se tornou assustadoramente real. E o tabuleiro acaba de ficar ainda mais complicado. As três principais potências europeias, Reino Unido, França e Alemanha, acabaram de declarar oficialmente que estão prontas para intervir. Isso muda completamente o jogo, internacionalizando a crise de uma maneira que a gente não via há muito tempo. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto tão perigoso e tão rápido? A escalada foi impressionante. Vamos dar uma olhada na sequência dos fatos. Olha, tudo isso aconteceu em menos de 48 horas. A tensão, que já era enorme, simplesmente explodiu no sábado com ataques dos Estados Unidos e de Israel. E a resposta do Irã foi quase imediata, mirando bases americanas na região. E aí, no domingo, veio a notícia que mudou absolutamente tudo. E aqui está o ponto de virada. A morte de Khamenei, que era a figura mais poderosa do Irã por décadas, não foi só uma baixa militar. Foi um golpe sísmico bem no coração do regime iraniano. A partir daquele momento, as promessas de vingança se tornaram uma questão de honra nacional. Com o cenário já incendiado, a troca de farpas entre a nova liderança do Irã e os Estados Unidos atingiu um nível alarmante. É uma verdadeira guerra de palavras com ameaças bem diretas. De um lado, o presidente do Irã coloca a retaliação como uma obrigação ou um dever. Do outro, o presidente americano promete uma resposta com uma força sem precedentes na história. É uma troca de ameaças que deixa muito, mas muito pouco espaço para a diplomacia. Agora, a justificativa americana para continuar a ação militar é no mínimo ambiciosa. A meta declarada não é apenas uma vitória militar, mas sim alcançar a paz, não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro através dessa ofensiva. Diante desse cenário todo, a grande pergunta é: o que o Irã pode fazer de fato? Teherã passou décadas se preparando para um confronto desse tipo e tem várias cartas estratégicas na manga. Essa análise do Farzin Nadim é certeira. O tamanho da resposta iraniana vai depender de como o regime vai enxergar essa ameaça. Se eles entenderem que é uma luta pela própria sobrevivência, aí, meu amigo, todas as opções estarão na mesa. E essas opções se baseiam em três pilares. Primeiro, o poder de fogo deles, seu arsenal militar. Segundo, a rede de aliados que eles têm espalhada pela região. E terceiro, a capacidade de dar um golpe direto na economia global. A ameaça mais óbvia vem do seu vasto programa de mísseis e drones. Acredita-se que o Irã tenha um dos maiores arsenais da região, totalmente capaz de atingir alvos militares e estratégicos a centenas de quilômetros de distância. E é fundamental entender isso. O Irã não luta sozinho. Grupos poderosíssimos como o Kataib Hezbollah no Iraque e o Hezbollah no Líbano, que já são veteranos em confrontos com forças americanas e israelenses, já juraram lealdade e apoio ao Irã. Certo. Agora vamos para o ponto que conecta essa crise regional com o mundo todo. O que está em jogo aqui vai muito além das fronteiras do Oriente Médio e tem uma consequência global muito específica e preocupante. Esse é o Estreito de Hormuz. Pensa nele como uma das artérias mais importantes da economia mundial. É um gargalo, um corredor super estratégico por onde passa boa parte da energia do planeta. E o Irã ameaçou fechar essa passagem. Para ter uma ideia do tamanho do impacto, esse número diz tudo. Mais de 1/5, ou seja, mais de 20% de todo o petróleo do mundo passa por ali. É uma quantidade simplesmente gigantesca. Então, a conclusão é clara. O fechamento do estreito não seria apenas um ato de guerra regional. Seria um choque direto na economia mundial. Teria o potencial de fazer os preços da energia dispararem e de causar uma crise econômica global seríssima. Com potências mundiais se envolvendo, com ameaças de retaliação sem precedentes e a economia do mundo inteiro na balança, a situação é extremamente volátil. A grande questão que fica no ar é: qual será o próximo movimento nesse complexo tabuleiro de xadrez? E quem vai ter a coragem de fazê-lo?